Olá, graça e paz. Vamos fazer uma breve reflexão da palavra de Deus que se encontra em Jeremias 18. Se você estiver próximo à sua Bíblia, por gentileza, sinta-se à vontade de abri-la em Jeremias 18. Deus tem uma palavra aos nossos corações. No verso 1 diz: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui a palavra de Deus está falando que o oleiro estava fazendo os vasos. Ali ele estava fazendo aqueles vasos. E é algo lindo. Creio que você já deve ter visto um vídeo falando e explicando como se faz o barro. E eu já vi um vídeo muito interessante e o oleiro fazendo os vasos. Coisa mais linda, trabalhoso, mas o resultado final é algo lindo. Porém, o que acontece muitas das vezes durante esse processo, o vaso cai e quebra. Muitas das vezes, quando o vaso está ali quase seco, ele trinca, ele quebra um pedaço. E aí o oleiro tem que pegar aqueles cacos, aquele vaso, molhar, amassar e começar aquele processo tudo de novo. Um processo que não é fácil, leva um tempo, demanda um tempo. Mas o resultado final é algo lindo. Assim somos nós nas mãos de Deus. Nós somos o barro e Deus é o oleiro. Então, Jesus pega nós, esse barro, e amassa, nos molda, nos lapida. Ele faz uma obra tão linda, tão gloriosa. Ele faz os ajustes necessários e ele vai lapidando, lapidando, lapidando nas tuas mãos até ficar do jeitinho que ele quer. E quando o vaso está do jeito que Deus quer, aí ele coloca ali para ser utilizado. Nós somos assim, mas muitas das vezes após esse processo, muitas das vezes caímos, quebramos, trincamos. E quando isso acontece, aos olhos humanos somos descartados. Quem quer vaso quebrado? Vaso quebrado não existe conserto para vaso quebrado. Então, quando esse processo de quebra acontece, aos olhos humanos nós somos esquecidos, somos descartados por estar quebrados, por estar trincados, porque vaso quebrado é feio, vaso trincado é feio, não serve para nada. Então, humanamente falando, nós somos descartados. Mas quando Jesus olha para esse vaso, todo quebrado, os cacos tudo espalhado pelo chão, o vaso todo trincado, faltando um pedaço, Jesus ele não descarta nós. Jesus ele vai lá com todo amor e pega, recolhe todos os cacos. E aí ele nos molha e começa a amassar. O processo dói. E ele vai amassando para nos fazer novamente um vaso de honra, um vaso novo. Esse processo é doloroso, mas o resultado final é algo lindo. Enquanto estamos esquecidos por estarmos quebrados, enquanto todos nos esquecem, Deus ele é o único que não vira as costas para nós. Ele vem e nos recolhe com todo amor. E começa um processo de lapidação, um processo de aprimoramento, um processo de ajuste, um processo de lapidação. E ele vai nos moldando, nos moldando, nos moldando.
Enquanto estamos esquecidos, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossa vida, em todas as áreas que precisa ser trabalhada. E Ele vai nos lapidando. E o resultado final é um lindo vaso. Ele vai nos restaurando, Ele vai nos reconstruindo novamente. E então, no final desse processo, Jesus entrega um vaso novo, pronto para ser usado novamente. Um vaso limpo, um vaso lindo, sem defeitos, sem manchas, sem trinco, sem quebra. E esse é o processo de Deus para conosco. Esse é o processo de Deus para com os filhos dele. Então não se entristeça se você está quebrado, caído. Talvez você se olhe e se vê só aos cacos. Eu já me vi assim aos cacos. E Deus permite situações acontecerem na nossa vida. E quando somos esquecidos por todos, quando nos quebramos, todos viram as costas, não presta para mais nada. Quando você está lindo na vitrine, nossa, é tanta bajulação, é tantos amigos, é tanta falsidade, né? É falsidade. Então, enquanto você está na vitrine, aquela beleza, mas quando você se quebra, aí é um processo entre você e Deus. Aí Deus começa a trabalhar em você. Ele faz uma obra tão linda, tão gloriosa e te coloca novamente na vitrine para você ser usado, para você fazer a diferença. E é assim que Deus faz. É por isso que eu sempre falo, eu não vou cansar de dizer, aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Caiu, continua na presença de Deus. Errou, continua na presença de Deus, porque quando nós caímos, a primeira coisa que o inimigo tenta nos fazer é nos afastar da presença de Deus. O inimigo lança vergonha sobre nós, ele coloca setas. Para que você vai orar se pecou, você errou? Para que você vai orar? Você não vai ser ouvido. Isso é uma mentira de Satanás, porque quando nós erramos, a primeira coisa que devemos fazer é nos consertar diante de Deus, é nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu tempo Ele nos exalte. Então, é um grande erro e uma mentira de Satanás, que ele implanta em nossas mentes para nós nos afastarmos quando erramos, quando falhamos, nos afastar da presença de Deus. E por isso muitas pessoas não conseguem voltar à presença de Deus, porque se afastam, acreditando na voz de Satanás. E não é isso que Deus tem para nós. Não importa o que aconteça na sua vida, levante-se. Não importa, errou, não importa o seu pecado. Deus não está nem aí. Você errou, ok? Agora, se humilha debaixo das mãos de Deus e levante-se. Se humilha, peça perdão a Deus e levanta. Porque o nosso objetivo, o nosso alvo é o céu. Nós somos chamados e escolhidos por Deus para dar frutos. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus na Bíblia, todos tiveram falhas e fracassos. Isso é nossa humanidade, isso faz parte da nossa humanidade, mas o importante não é estar caído, o importante é se levantar. O importante é você se posicionar e se levantar diante de Deus. Se levanta diante de Deus hoje, se conserta diante de Deus, porque Deus quer fazer de você um vaso lindo, um vaso. De repente você pensa, mas eu era tão usado, eu era pastor, eu era missionária, eu era isso, eu era aquilo. Nossa, eu tinha cargos eclesiásticos. Não importa. Deus vai te levantar de uma maneira sobrenatural e você vai conquistar lugares maiores do que você já conquistou. Deus não tem coisa pequena para nós, Deus tem coisas grandes. Quando você decide ficar em pé na presença de Deus, Ele te honra. Deus honra quando você tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com a palavra dele para cumprir na sua vida. Quando você honra a palavra de Deus, Deus te honra. Então, apenas honre a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados e se levante diante de Deus. A única pessoa que nós não podemos virar as costas é para Deus. E a única pessoa que nunca vai virar as costas para nós é Deus.
Todos viram as costas, principalmente quando você erra, quando você cai. Normalmente todos viram as costas, mas Deus continua ali, esperando você se ajoelhar, se humilhar, se arrepender e mudar, para Ele te levantar e de uma forma linda e gloriosa e fazer de você um vaso lindo, um vaso de honra. Então, não se conforme em ficar caído. Cair, a queda acontece, mas não se conforme em ficar prostrado, em continuar caído. Se levante diante de Deus. Se levante diante de Deus, tome uma posição. Que Deus tem o melhor para você. Deus vai te fazer um vaso de honra para a honra e glória dele e para a vergonha de Satanás. E daqueles que zombaram de você quando você caiu, daqueles que te humilharam, viraram as costas. Deus não trabalha assim, Deus ele nos honra. Quando a gente honra a palavra de Deus, ele nos honra. Enquanto você se rende a Deus no seu quarto, só você e ele te honra publicamente. Então, entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto. É ali que você vai vencer. Quantas guerras eu venci na minha vida, só eu e Deus no meu quarto. Então não existe outra forma de vencer. Entra no seu quarto, feche a sua porta e ore, chore, clame, mas não aceite continuar do jeito que você está. Não aceite viver uma vida medíocre na presença de Deus, não aceite viver caído. Deus nos chamou para a honra, Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Deus nos chamou para crescermos na presença dEle. É para isso que Deus te chamou. Você é chamado e escolhido por Deus, independente do que aconteceu ou aconteça. Tenha isso em mente, coloque isso na sua cabeça. Não importa o que aconteceu ou o que aconteça. Você é escolhido de Deus e Deus não abre mão de você. O homem pode abrir mão de você, mas Deus ele jamais vai te deixar na mão. Então, nunca saia da presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar melhor em seus corações. Amém? Deus te abençoe.